rio de Deus está aqui, querido. O rio de Deus está aqui. A sua vida nunca mais vai ser a mesma se você deixar Ele fazer o que Ele estabeleceu esses dias para fazer na sua vida. Chamados vão ser reavivados. Deus vai alinhar o seu coração com o coração dele, querido. Que venha o teu reino esta noite, Jesus. Que venha o teu reino neste lugar. Beije-nos com o beijo da sua boca, Jesus. Melhor o teu amor do que o vinho. Deixa Deus tirar, querido, tudo aquilo que nasceu em você. Nada que nasce no nosso coração pode agradar a Deus. Nada que nasce no nosso coração pode agradar a Deus. O que agrada o coração dele é o que nasce nele. Nos dê o teu coração, Jesus, esta noite. Usa a minha vida, Deus, para comunicar o que está no teu coração, Jesus. Eu possa ser uma fonte pura, Deus. O Senhor sabe que existe sede, fome aqui esta noite. O Senhor sabe, Deus, que existe corações aqui famintos por entender a tua vontade, a tua verdade, Deus. Fale comigo, ministra meu coração. Que nações, Deus, venha ser tocado pelas sementes que o Senhor tem liberado esses dias neste lugar. Tudo que nasce em nós, Deus, não vai agradar a Ti, mas tudo que nasce no Senhor vai chegar de volta como recompensa por aquilo que o Senhor fez na cruz. Então a nossa oração é para que o Senhor gere em nós, Deus, aquilo que está no Teu coração, Jesus. Tenha liberdade aqui, Espírito Santo. Pode se assentar, querido. Deus te trouxe hoje aqui com um propósito, meu irmão. Deus, Ele te trouxe aqui com um propósito. Esses dias Deus tem falado algumas coisas conosco. Não sei se todos estavam aqui desde domingo. Mas nós vamos continuar fluindo naquilo que Deus Ele quer fazer, querido. Fique atento que nesse tempo de ministração Deus Ele pode pegar você aí no banco, querido. Você que está doente, Deus Ele pode te curar, Deus Ele pode libertar você de algo. É dias de alinhamento. Eu ia ministrar uma palavra que eu ministrei lá em Campinas, mas não é ela não. Eu quero falar um pouquinho hoje, querido, de algumas coisas que Deus Ele está tentando fazer na sua noiva nesses dias. Se nós deixarmos, Ele vai fazer. Existem algumas coisas, queridos, que nós precisamos deixar Deus nos mover, nos levar, para que nós venhamos ser, de fato, um cristão, uma igreja que faça diferença nas nações, na nossa cidade, na nossa família.
das primeiras coisas, querido, que Deus ele está restaurando, nós só vamos viver, querido, aquilo que nós entendemos. Essa é a verdade. Então nós precisamos entender isso. Ontem a Márcia falou um pouquinho sobre isso. Existe um lugar, querido, que Deus ele quer levar a igreja. E nesse lugar nós vamos ouvir o coração de Deus. Nós vamos entender a vontade de Deus para nossas vidas. Deus ele quer nos conduzir para este lugar. Todos nós aqui, queridos, um dia tivemos um encontro com Jesus e nós ficamos apaixonados por Ele. Aquele tempo que nós queríamos saber só dele, a gente não trocava Ele por nada. Mas lamentavelmente muitos perderam esse tempo. O livro de Cântico dos Cânticos, querido, é um livro que fala de relacionamento. Quando você lê o livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, você não vai ver nada ali falando de pecado. Esse livro fala de um relacionamento que o noivo ele buscou até com a noiva. E esse livro ele nos mostra a caminhada cristã e aonde nós precisamos chegar para de fato ser uma noiva que vai agradar o coração do nosso mestre. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 2. Nós vamos andar um pouquinho para esse livro. Nós estamos falando de missões, querido. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 2 diz assim: a noiva dizendo para o noivo: beije-me com os beijos da sua boca. Olha lá. Porque melhor é o teu amor do que o vinho. O que a noiva ela descobriu ali, querido? Todos nós, queridos, todos nós, um dia nos embriagamos com o vinho do mundo. Todos nós que estamos aqui um dia bebemos do vinho que o diabo ofereceu para nós. Todos nós aqui, queridos, nos embriagamos com algo que parecia que... Então ali a noiva, ela encontra algo, ela diz assim: beije-me com os beijos da sua boca. Em outras palavras, ela estava dizendo: eu descobri algo tão maravilhoso, tão gostoso, tão precioso, que é melhor do que qualquer outra coisa que possa me dar prazer. O vinho ali está falando desses prazeres. E ela faz essa declaração. É aquele tempo, querido, que eu e você encontramos Jesus. Nós não podemos, querido, perder a essência do beijo. O beijo fala de intimidade. O beijo fala de relacionamento. A primeira coisa que o filho pródigo fez quando o pai e o filho, o que aconteceu quando o pai viu o filho pródigo voltando? A Bíblia diz que o pai fez o que, querido? Beijou. Beijou. Nós não vamos, queridos, amar as nações. Nós não vamos conseguir amar o próximo. Nós não vamos conseguir amar o perdido, querido, se nós perdemos essa revelação dos beijos. Nós não vamos conseguir. Esse lugar de intimidade, esse lugar de arrependimento. O beijo fala de arrependimento. Se nós sairmos deste lugar, querido, nós não vamos conseguir amar as nações. Nós não vamos conseguir amar os perdidos. Nós só vamos conseguir entender o que está no coração de Deus no lugar de intimidade. Eu pergunto para você hoje: será que os beijos do Senhor têm te dado prazer ainda? Será que Ele tem te dado prazer? Será que você tem tido prazer nos beijos do Senhor? Salmo 115, querido, nos mostra um princípio. Fala que aqueles que adoram, as nações adoram
Deuses que têm olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, perna, mas não anda. E o texto lá na frente, terminando o capítulo, diz assim: torna-se semelhante àqueles que o adoram. As nações, querido. Então o que nós entendemos aí? O mundo espiritual, existe um valor, existe um princípio. Aquele que nós adoramos, nós vamos se tornar semelhante a ele. Entende isso? Primeiro o salmista ele fala que as nações estão adorando os deuses que têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não veem. Ele diz assim: torna-se semelhante. Então, nós entendemos que aquele que nós adoramos, querido, as nações têm adorado, e elas têm estado desta forma. E quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Quando nós adoramos ao Senhor, nós nos tornamos semelhantes a Ele. A adoração, ela devolve, querido, a imagem de Deus em nós. Ela devolve o coração de Deus em nós. Esse é o poder da oração. Esse é o poder da adoração. E quando nós nos apaixonamos, querido, por isso, querido, que a nossa adoração, ela tem que trazer o coração de Deus em nós. O livro de Cantares, ele começa num processo muito lento de paixão. E Deus, ele começa a nos tratar. Nós conhecemos o beijo, nos apaixonamos. Começamos a adorar e Deus, ele começou a devolver a imagem dele em nós. Eu falei aqui o primeiro dia, é aqui que eu falei, acho que foi, que quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o reino dele dentro de nós. O reino dele. Deus, ele colocou o reino dentro de você. Queridos, em um reino, para que exista um reino, precisa existir um rei. Um reino, ele não tem valor nenhum se não existir um rei. A Bíblia diz que o reino de Deus foi colocado dentro de nós. E quando nós liberamos, querido, Jesus sobre a vida de pessoas, nós estamos liberando o reino de Deus sobre as pessoas. Entende isso? Mas para isso, nós precisamos passar por alguns processos. No capítulo 1, versículo 9, eu não estou lendo aqui porque eu tenho esse livro quase de cor na minha cabeça, querido. O noivo, ele diz agora: querida minha, eu te comparo com as éguas de Faraó. É isso mesmo? É, isso mesmo. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó meu amor. Olha que lindo. Imagina eu namorando com a Márcia, né? Dizendo: querida minha, eu te comparo com as éguas de Faraó. Imagina você dizendo isso para sua esposa. Primeiro a noiva, ela diz: eu descobri que seus beijos é melhor do que o vinho, eu estou apaixonada, eu estou gamado por ti. Aí o noivo diz: eu te comparo, meu amorzinho, como as éguas de Faraó. Então um dia, querido, esse livro Deus ministra muito na minha vida. O noivo não está dizendo que deixou de amá-la, mas chamou ela de égua de Faraó. E as éguas de Faraó, quando nós vamos estudar, querido, eram animais muito fortes. Eram animais que tinham uma beleza exterior. As éguas de Faraó se alimentavam ainda de alimentos do Egito. Você está entendendo, querido? Então, o noivo, ele estava dizendo: amada minha, eu te amo, mas você precisa. Queridos, só pode agradar a Deus aquilo que nasce nele. E Deus, ele planta no nosso espírito, querido. Tudo que Deus vai plantar em nós vai ser no nosso espírito. Tudo que nasce em nós não pode agradar a Deus. Deus, ele nos ama, querido, mas ele quer tratar nós
Ele quer nos tratar. Ele quer trabalhar em nós. De fato, Ele não quer que nós andemos, que nós sejamos uma igreja, querido, que seja belo por fora, mas dentro de nós ainda a sujeira. Então a noiva ali, queridos, quando nós nos convertemos, Deus, Ele começa a trabalhar em nós. Ele começa a preparar-nos, sabe para quê, queridos? Para tocar as nações. Você vai ver isso através desse livro. Então Ele diz assim: querida minha, eu te amo, você é meu amorzinho, mas você ainda não é bela como os olhos da pomba. Você está parecendo ainda com as éguas de Faraó. Em outras palavras, Ele estava dizendo: eu não quero que a minha noiva seja bela por fora somente. Eu não quero que minha noiva se alimente de coisas do Egito. Tudo que nasce em nós não pode agradar a Deus, querido. O maior missionário, queridos, foi o Filho de Deus. Deus foi o primeiro ser a enviar o missionário sobre as nações. Ele olhou para nós, queridos, todo rebentado, todo destruído, e ali Ele pega o seu filho e manda morrer lá na cruz por nós, querido. Ele envia o seu filho à terra. Missões nasceu no coração de Deus. Ele envia Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, a gente fica pensando: que elogio é esse? Lá na frente, querido, você vai ver o livro de Cântico dos Cânticos. O noivo não chama mais ela de éguas de Faraó, chama elas do quê? De olhos de pomba. Melhorou agora, não é verdade? Melhorou. Então, quando a gente começa a olhar a essência do que Deus está querendo falar, nós estamos vivendo um tempo, meu irmão, um tempo de transição da igreja. Deus, Ele está levantando uma geração que está entendendo o propósito do coração dEle. Nós não vamos dar, querido, aquilo que nós não temos. Você consegue entender isso? Ninguém consegue dar aquilo que ele não tem. Nós precisamos ter primeiro para nós darmos às nações, meu irmão. Nós só vamos ter de Deus se nós entendermos aquilo que Deus está falando. Nós precisamos, querido. Falei aqui o primeiro dia, Deus, Ele está enjoado, queridos, de ouvir palavras. Deus, Ele quer lágrimas. Se nesta noite, meu irmão, você ainda tem tentado andar pelos seus próprios braços, quem sabe Deus, Ele te chamou para tocar as nações. Quem sabe Deus, Ele te chamou para fazer algo grande para Ele, mas você não tem conseguido fluir em Deus. Por quê? Porque ainda você tem andado como as éguas de Faraó. Quem sabe você tem tentado andar pelas forças dos seus próprios braços. Você tem tentado andar pela beleza exterior. Mas a boa notícia, querido, que Jesus, Ele não deixa de te amar, Ele te ama, Ele nos ama, Ele nos dá todas as manhãs uma nova oportunidade de recomeçar, querido. Todos os dias, Ele está ali, é hoje que Ele vai abrir mão. Eu torno a dizer, Deus está pedindo coisas para algumas pessoas aqui. Não segure aquilo que Deus está te pedindo. Dê a Ele, querido, renuncie. É melhor a dor da renúncia do que a dor da desobediência. Consegue entender isso? A dor da renúncia é uma dor causada por Deus, mas a dor da desobediência é causada pelo diabo. Porque a desobediência, ela vai haver uma ação de demônios. Mas quando nós renunciamos,
movido pelo Espírito Santo, aquilo que Ele está nos pedindo, querido. A nossa visão é alinhada. Um dia Deus falou comigo: Rosano, tem coisas dentro de você que precisa ser quebrado. Tem coisas dentro de você que está impedindo o meu propósito. Eu não deixo de te amar, Rosano, mas tem coisas dentro de você que você precisa abrir mão. Tem coisas dentro de você que está fazendo você pecar contra mim. E você precisa abrir mão disso para eu alinhar você no meu propósito. Eu tive que abrir mão, querido. Eu tive que renunciar. Se você ler mais para frente um pouquinho o livro de Cantares, ele diz assim: amada minha, eu te comparo com os olhos de pomba. Olha de pomba. Você sabe que a pomba, ela não consegue olhar do lado. Ela consegue olhar aqui. Se eu estou olhando para aquela lâmpada ali, ó, eu consigo ver a lâmpada, ela está aqui. Sabe o que nós entendemos? Deus falou comigo de Rosano: você precisa ter olhos de pomba. Você precisa sair desse nível. Por que você está agarrado ainda em coisas que eu falei para você deixar? Por que você não... Eu quero que você tenha olhos de pomba, amada minha. Eu quero que você olhe só para mim. Eu não quero que seu olhar fique em outros, em terceiros. Eu quero que seus olhos estejam em mim. Deus diz para nós essa noite: amada minha, eu quero que seus olhos estejam em mim. Eu não quero que você adultere olhando para outros. A geração, querido, que vai resgatar as crianças que estão sendo abusadas no Oriente Médio, na África. As crianças que vão receber a paternidade de Deus. Vai ser através da igreja, querido, que tem olhos somente para o Senhor. Olhos de pomba, visão alinhada, visão alinhada, queridos. Mas se nós não abrirmos mão daquilo que Deus está falando para nós abrirmos, nós não vamos ter a nossa visão alinhada. Um dia, isso já faz uns 6, 7 anos atrás, eu estava doidinho para ir para a África, e eu casei com a Márcia. Eu falei: Mo, agora nós vamos para a África. E eu voltei para a minha igreja lá em Juiz de Fora, e Deus falou comigo: Rosano, você não vai agora. Eu falei: mas Jesus amado, eu estou voltando para trás, preciso trabalhar algumas coisas em vocês ainda. Eu lembro que Deus me deu aquele texto de Salmos, que nós somos como flecha na mão do arqueiro. E aí Deus falou comigo: começa a estudar sobre isso. Como é que o arqueiro faz a flecha? Como é que ele consegue acertar o alvo? E um dia Deus falou comigo: Rosano, o arqueiro, ele traz a flecha bem pertinho do olho dele para ele acertar o alvo. Eu falei: uau! Ele falou para mim: quanto mais a flecha para trás, mais longe ela vai. Aleluia. Eu lembro que Deus falou comigo tão forte aquilo, quando parece que eu estava indo para trás mesmo, mas Ele estava me puxando, sabe para onde, querido? Mais perto dos olhos dele. Eu só vou conseguir ver hoje, amados, quando eu olho para a Aninha, nossa filhinha lá na África. Cai não. Quando eu olho para aquelas crianças adorando a Deus lá na África. A palavra de Deus diz, querido, que da boca dos pequeninos sairá o perfeito louvor que calará a voz do inimigo. Existe uma adolescente. Quando nós chegamos, a Joaquina tinha o quê? Uns 12 anos, né, irmão?
10, 12 anos. A mãe e o pai dela, queridos, não queriam saber de Jesus. Falavam, as crianças podem ir, mas nós não vamos. Nós começamos a ver, querido, a transformação. Deus começou a colocar o olhar, a compaixão dele dentro de nós por aquelas crianças. E nós começamos a ministrar sobre a vida daquelas crianças. Deus encheu tanto elas, querido, da presença dele. O que aconteceu? A mãe dela começou a vir para a igreja. Falava que não ia largar a sua religião. O ano retrasado, o pai dessa menina, ele me procura e diz: pastor, o que eu preciso fazer para ser batizado? Eu quero esse Jesus, eu vi a transformação na vida dos meus filhos. E hoje, querida, a família toda dessa menina está na igreja. Por quê, amado? Por quê? Quando nós deixamos Deus alinhar a nossa visão, nós não vamos olhar para a idade da pessoa, nós não vamos olhar o tanto que ela sabe. Tem criança que não sabe nem ler. Jovens que desacreditados. Mas Deus falou para nós: eu vou mostrar para vocês como eu vejo essas crianças. Eu vou mostrar para vocês como eu vejo, como eu olho para elas. Elas são as meninas dos meus olhos. Da boca delas sai o perfeito louvor. Debaixo de uma árvore, sentado numa esteira, 10 crianças começaram a adorar a Deus. E hoje famílias estão sendo tocadas pelo que Deus começou a fazer através daquelas 10 crianças, queridos. Porque olhos de pomba, ver como Deus vê, olhar como Deus olha, querido. Quando nós deixamos Deus alinhar nossa visão, nós não vamos olhar para o mendigo ali na rua e dizer coitadinho. Nós vamos chorar por eles, querido. Nós vamos chorar. Quando nós olharmos uma criança passando fome, nós vamos chorar por elas. Porque Deus não olha como um homem vê. Deus, Ele quer alinhar a visão da igreja. Deus, Ele quer alinhar a nossa visão, querido. Deus, Ele quer nos encher tanto da compaixão dEle. Existe uma diferença, querido, de pena, de dó e compaixão. A pena é quando você vê uma pessoa jogada na rua e você vai e compra um pastelzinho e dá para ela, para tirar o encargo de consciência de cristão da sua cabeça. Isso é pena. Mas a compaixão, querido, a compaixão é fazer o que Jesus fazia. Ele descia no nível do mendigo, da prostituta. E ali, Ele trazia aquelas pessoas para o Pai. Visão de pombo, olhos de pombo. Deus, Ele não quer que nós olhemos mais, queridos, perdidos com a nossa visão. Nós vamos olhar eles como coitadinhos. Existe algo acontecendo, querido, na Nigéria. No Lago Níger. É um bairro, uma cidade. É uma igreja, queridos, que está sendo comparada com a igreja do Pyeongsu, a maior igreja do mundo. Deus está fazendo algo tremendo naquela. E é um país perseguido, os muçulmanos estão explodindo todo mundo lá. E a igreja está crescendo. O repórter do National Geographic foi fazer uma reportagem lá.
E ele chega daquela igreja, o fogo de Deus caindo, aquelas pessoas adorando a Deus. Nós somos semelhantes àquilo que nós adoramos, e a vida de Deus vindo sobre aquela igreja. E ele, aquele repórter pergunta para o pastor: mas não eram os brancos que vinham ministrar na vida de vocês? Não eram os brancos que vinham, enviavam missionários para fazer conferência? Aquele pastor querido, cheio do Espírito Santo, vira para aquele repórter e diz assim: a maré está virando, a maré virou, é nós que vamos ministrar na vida deles. Queridos, a Europa foi um dos países que mais enviou missionários, mas eles perderam o alinhamento da visão. Hoje eles estão precisando de africanos cheios do Espírito Santo para ministrar na vida deles. Se nós não alinharmos a nossa visão, querido, nós vamos perder o que Deus tem falado para nós. Deus, Ele tem nos dado, mas nós precisamos alinhar, nós precisamos olhar da forma que Ele olha, nós precisamos ver da forma que Ele vê. Queridos, um cristão que não consegue se quebrantar quando vê um perdido jogado na rua, quando ele vê uma criança sendo abusada, quando ele olha o noticiário e está lá 300 meninas foram sequestradas e estão sendo abusadas na Nigéria, se aquilo não mexer com o nosso coração, querido, você precisa voltar para os beijos, você precisa se apaixonar de novo. Não vai adiantar nada, queridos. Não vai adiantar nada daquilo que nós tentarmos dar para Ele. Não vai ter efeito do mundo espiritual. Nós precisamos alinhar nossa visão. Então, depois você lê todo o livro, tem 5 capítulos, 8. A noiva, ela consegue alinhar a visão dela. Amada minha, eu te comparo com os olhos de pomba. Será que Deus, Ele pode enxergar através de você, querido? O ano retrasado, não ia contar isso, mas vou contar. Lá na África, amados, a gente precisa estar com a visão muito alinhada com a visão de Deus. O ano retrasado, teve uns meses que constantemente eu acordava lutando contra demônios, batendo na cama, chutando eles. De repente eu dava um tapa na Márcia do lado assim, ela acorda, eu lutando contra demônios. E teve um dia que a feiticeira da comunidade, querido, ontem nós mostramos batizando a filha dela, que seria a próxima feiticeira. A feiticeira da comunidade falava: ó, quando os demônios me pegarem, homem nenhum me segura. E vivia nos ameaçando. Eu vou dar parte desse pastor, porque meus filhos não me obedecem mais. Foram para a igreja e não queriam fazer mais os negócios de feitiçaria. E ela falou: vou mandar prender esses pastores, esses mulungu que estão aí. Espalhou aquilo que eu prender, que é da parte da gente. Passando alguns dias, querido, dentro do nosso quarto, eu sinto que entrou demônios. E também entrava aquela feiticeira, lógico que não era a feiticeira fisicamente, mas ela entra junto com aqueles demônios. E eu via, querido, demônios saindo daquela mulher para vir me matar. Preste atenção nisso. Saía demônios dali, demônios, e queriam apertar o meu pescoço. Eu me batendo na cama, e a Márcia tentando me acordar. E eu naquela visão ali, demônios vindo. E aqueles demônios saíam daquela feiticeira. E eu ali não conseguia falar nada. E eu olho para trás, eu vejo uma igreja adorando. Tinha vários irmãos com a mão levantada, adorando a Deus. E aí eu olho para trás e eu falo assim: vem me ajudar, eu preciso de ajuda.
Naquela visão, aqueles irmãos, eles viram as costas e continuam adorando. E começam a andar. De repente eu consigo acordar com a presença de demônios naquele quarto, e nós começamos a orar. E aquilo passando 15 a 20 dias, querido. Eu estava pregando, agora já é verdade, não era mais sonho. Eu estava pregando na igreja, não tinha construído ainda a igreja, só tinha uma casinha. De repente a feiticeira, a mesma feiticeira, ela entra. Eu estava pregando lá, aquela passagem que Jesus ele fala que vai dividir a palha do trigo. E eu estava falando, para nós sermos o trigo de Deus, Deus vai queimar a palha. De repente a feiticeira pula ali no meio. Uau! Invocando demônios, da mesma forma que eu vi no sonho. E o pau quebrou. Falei para Márcia, termina o culto que eu vou ali no quartinho, nós vamos 4 horas expulsando demônios, querido. Eu expulsava demônios, ela invocava mais. Eu expulsava demônios, ela invocava mais. E foi, vai, 4 horas. Resumindo a história, o demônio vai embora. Pega, coloca um carro, vou lá na casa dela, lá onde está os... O filho dela sai. Esse filho hoje é um obreiro nosso e já batizou. Esse filho dela sai e fala: o que você fez com a minha mãe? Eu falei: eu não fiz nada, eu expulsei o demônio que estava nela. Aí ele abraçou ela, aquela mulher caiu. E depois disso o menino começou a ir para a igreja. Por que eu estou contando isso, querido? Eu falei: Deus, o que o Senhor mostrou no sonho aconteceu, a guerra espiritual. Mas e os irmãos adorando que viraram as costas? Sabe o que Deus falou para mim, querido? Uma parte da minha igreja está agindo desta forma. Uma parte da igreja, da minha noiva, ela quer adorar, ela quer fazer isso. Mas quando eu chamo ela para ver o que está acontecendo, mais ou menos isso que eu entendi. Quando eu chamo ela para batalhar comigo, queridos, quando a gente tem o coração aliado com o coração de Deus, meu irmão, Deus ele vai nos acordar à madrugada. Se alguém está precisando de intercessão lá do outro lado do mundo, querido, se você está alinhado com Deus, Deus ele vai te acordar à madrugada e falar: acorda aí, filhão, comece a orar pelo Rosana. Eu entendi isso. Que naquela batalha, Deus queria levantar pessoas para interceder, queridos. Mas ele não me encontrou. Ele não me encontrou. Deus ele quer alinhar o nosso coração. Lá na frente, ele chama a noiva de jardim. Eu quero concluir mais 15 minutos no capítulo 5, querido. Coloca lá para nós. Depois de Deus mostrar os beijos, o amor dele por nós, ele trabalhou em nós a nossa casca de éguas de Faraó. Ele alinha a nossa visão. Ele faz de nós o nosso jardim. Sabia que existia 2 tipos de jardim? Um que as pessoas passeavam, mas existia um jardim que era somente do rei. Ele diz: é jardim fechado. Ponte selada, madame. No capítulo 5, querido, o noivo ele chega, olha o que ele diz: já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo de mel com mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei, amigos, bebei abundantemente. Pode passar um pouquinho. Eu dormia, mas meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Ela estava adormecida. Abre, irmã minha,
meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos da gotas da noite. Olha o que Deus, querido, quer nos falar. Eu não sei aonde, que estágio você está. Não sei se você está nos beijos, não sei se você está sendo tratado como as éguas de Faraó por Deus. Deus está movendo, está quebrando coisas da sua vida. Eu não sei se você já deixou Deus alinhar a sua visão. Quem sabe você está sendo um jardim que Deus está semeando tanta coisa em você. Quando eu falo que aquilo que começa em nós, querido, não pode agradar a Deus, não pode mesmo. Por isso que Deus, Ele nos chama como jardim. Nos chama de jardim. E Ele vai semear a semente dEle. E aqui, queridos, o noivo, ele chega depois de tudo isso. Depois de semear tantas coisas, depois de palavras, de promessas, que Deus, quem sabe, deu para você. Tudo que Deus, Ele nos dá, querido, tem um propósito. Sabe qual que é o propósito? Para nós aperfeiçoarmos tudo isso e devolver para Ele como recompensa por aquilo que Ele fez na cruz. Sabia disso? A semente do Evangelho é plantado dentro de pessoas para ser aperfeiçoado e ser devolvido a Ele como recompensa daquilo que Ele fez lá na cruz. Então Ele fez tudo isso para a noiva. Quem sabe você está aqui, querido, você tem tantas sementes que Deus já liberou sobre a sua vida. No capítulo 5, a Bíblia diz que ele chega, queridos, e diz assim: a minha cabeça está cheia de orvalho da noite. Eu estava no campo, eu estava trabalhando. Livro de João diz, Jesus dizendo: eu trabalho, meu pai trabalha também. Ele pega com a cabeça cheia de orvalho, ou seja, ele estava no campo, e a Bíblia diz que ele bate. Ele bate, passa mais um versículo. Ele bate na porta, querido, ele chama a noiva. Ele chama a igreja. Sabe o que a noiva, ela diz para o noivo? Volta lá, já despi a minha roupa. Como tornarei a vestir novamente? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujá-lo? Depois de tudo que Jesus fez por ela, Jesus revelou seu amor a mim e a você, querido. Jesus teve paciência conosco de tirar aquela casca de éguas de Faraó. Jesus alinhou a nossa visão. Revelou para nós que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus fez de nós o jardim dEle. Semeou semente na sua vida, na sua família, na sua casa. Mas agora Ele está nos chamando, querido. Ele chega do campo, Ele chega com a cabeça cheia de orvalho, e Ele chama a noiva, e Ele não chama, querido, de uma forma grosseira. Ele chama com tanta educação. Ele diz: amada minha, querida minha, santa minha, abre a porta, por favor. Eu estou batendo. Eu quero que você abra o seu coração para que eu fale com você. Se você entendesse, querido, com profundidade existe nessa palavra. Teve uma época da minha vida, querido, eu estava frio com Deus. Estava frio. Onde Deus começou a me dar essas palavras. Hoje eu senti o Espírito Santo falando com o Rosendo: eu te amo tanto, cara. É assim que Deus fala comigo. Eu tenho algo para fazer através da sua vida. Queridos, nós não podemos esquecer de onde nós saímos. Deus começou a me levar da onde Ele me tirou. Eu falei: puxa, Deus, eu não quero voltar. Deus começou a falar para mim: Rosendo, você é meu jardim, cara.
Eu já falei o que eu quero fazer através da sua vida. A semente está aí dentro. Eu te chamei com um propósito. E eu estou batendo agora. Eu quero que você me ouça. Eu quero que você saia para fora. Deus começou a falar comigo: Rosana, eu não quero ver essa resposta. Nesses últimos meses, nesses últimos anos, querido, eu tenho estudado sobre esse livro. Uma das coisas que Deus tem falado comigo, aquela visão, aquele sonho que Deus me deu através da batalha com a feiticeira, querido. É isso que estava acontecendo. A noiva não estava em pecado, querido, mas ela estava fria. Ela se acomodou. Ela estava na recâmara. Ela já estava com as suas vestes de dormir. Ela disse: eu não vou despir a minha roupa, a minha túnica de dormir. Eu não vou sujar os meus pés. Queridos, Deus está chamando a sua noiva para sujar os pés atrás dos perdidos. Sujar os pés, querido, é estar disposto a pagar o preço pelas nações que nesse exato momento estão sofrendo, pelo amor ao Senhor. Eu pergunto para você, querido, você está disposto a sujar os seus pés? Você está disposto a sair da sua zona de conforto? Você está disposto a ir? Você está disposto a investir? Você está disposto a amar, querido? Você está disposto a amar? Você está disposto? Existe um discípulo nosso lá em Moçambique, o Dilélio. Esse menino, querido, ele não tem nenhuma pessoa viva da sua primeira linhagem. E um dia ele estava contando a vida dele. Perdeu, existia uma maldição na vida dele que todo ano morria uma pessoa e o próximo ia ser ele. E ele veio morar com a tia, com o primo. E antes dele vir, acho que ele tinha 7, 8 anos, a avó dele morreu, a última da linhagem dele. E ele criança, ele ficou, acho que dias, né, amor? Do lado da avó morta, achando que a avó estava viva. E aquele menino todo machucado, todo traumatizado. E ele veio para a igreja. Era nervoso, jogava futebol e brigava com todo mundo. E Deus falou para nós: ame ele. Suje os pés, pague o preço por ele. Pague o preço por ele. Eu levava ele jogar futebol, querido, ele começava a perder, ele começava a bater em todo mundo. Falava: cara, você está me envergonhando, filho, para com isso. E Deus falando conosco: suje os pés, pague o preço. Hoje o Dilélio é um dos melhores pregadores da nossa igreja, querido. Dos melhores pregadores. Ministra louvor, prega. Deus tem um chamado de mestre na vida daquele menino. Neemias, quando ele escuta Anani, quando chega de Jerusalém, Neemias, ele pergunta: como é que está Jerusalém? Jerusalém para um judeu era o reino de Deus, era onde se adorava, era onde Deus estava. Anani começa a dizer: os portões estão quebrados, nada dá certo, os muros estão caídos. O que Neemias fez, querido? Neemias deu essa resposta para o Senhor? Não. Ele foi, a Bíblia diz que ele foi jejuar, ele foi rasgar o coração dele. Passa mais um versículo.
Uma igreja inconformada. Então ela não quis, querido, sujar os pés. Olha a situação da igreja, desta igreja que Jesus estava falando ali. Olha a situação desta igreja que Jesus estava querendo traçar. Era uma igreja morta. O que acontece ali? Ela não quis sair. O noivo, a Bíblia diz que ele coloca a mão na fresta da porta, na maçaneta ali. Aí quando ela vê as mãos do noivo, está ali na Bíblia, na sua Bíblia, querido. A Bíblia diz que dentro dela, olha só, se estremeceram por amor dele. Ela viu a mão dele. Se nós fosse falar da mão, levaria muito tempo aqui. Mas a mão fala, querido, da cruz, do prego das suas mãos. Aquilo mexeu novamente com ela. E ela caiu em si e disse: o que eu estou fazendo? E a Bíblia diz que ela levanta para abrir. Mas ela não encontrou. Sabe o que ela encontrou na maçaneta da porta, querido? Ela encontrou mirra. Ela encontrou mirra. Olha o que o texto diz: eu me levantei para abrir o meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos mirra com doce aroma sobre aldravas da fechadura. Então o noivo mostra a mão para ela. Imagina essa cena. Ele mostra: olha aqui, você esqueceu do que eu fiz lá na cruz, você esqueceu dos cravos, e aquilo novamente desperta dentro dela o amor. E ela sai correndo, e ela não encontra o amado, querido. Sabe o que ela encontra? Ela encontra mirra. A mão dela. Sabe o que a mirra ela significa, querido? A mirra tinha vários significados na Bíblia. A mirra era usado para embalsamar mortos, era usado como unção de cura, era usado como unção, era usado para embelezar o corpo. Então eu entendo que Deus, ele queria derramar mirra sobre a vida dela. Em outras palavras, você perdeu, você não abriu, você perdeu uma nova unção que eu queria derramar na sua vida, e você ficou dormindo. Você perdeu. Quem sabe o noivo estava querendo dizer para ela: ó, eu quero te levar a um nível de morte mais profundo. Você precisa morrer mais. Eu queria derramar mirra sobre você. Eu queria te deixar mais bonito. Por isso que Esther ficou 6 meses se tratando com mirra para se apresentar para o noivo. A noiva querida que vai ser recebida pelo noivo não vai ser uma noiva carnal. Ela precisa cheirar mirra. Não vai ser uma noiva sem azeite. A noiva precisa de unção. Não vai ser uma noiva feia. Ela precisa estar bela, limpa para ele. Mas essa igreja perdeu isso. Perdeu isso. Eu oro para que a nossa geração não perca isso que Deus está querendo fazer, querido. Deus, ele quer levantar uma geração que não cheire carne, uma geração que morra para os seus desejos, as suas vontades. E o texto continua, já estou acabando, eu preciso acabar. Eu abri, ela dizendo: meu amado. Mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma se desfaleceu quando ele falou: busquei e não achei, chamei e não respondeu. A pior coisa para uma geração, querido, ela tentar se mover sem a presença de Deus. Livro de Juízes, salvo engano, capítulo 2, versículo 10, diz que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Uma geração que quando os inimigos atacavam ela, elas iam para Deus. Mas quando tudo se aliviava, elas voltavam para os Balaíns. Uma geração carnal. Uma geração que não tinha passado pela minha.
E a Bíblia diz que a noiva que ela perde o noivo. Ela buscou e não achou, chamou ele e ele não respondeu, querido. Se nós não acordarmos, meu irmão, Deus ele vai começar a falar. Não nesses lugares que nós nos reunimos, vai começar a falar nos becos, onde estão as prostitutas, onde estão os drogados, lá na Machava, lá em beira, embaixo da árvore, lá no Oriente Médio. Nós não podemos perder a presença, porque há uma consequência quando nós perdemos a presença de Deus, querido. O texto mais à frente diz que os guardas da cidade pegaram ela e bateram nela. A igreja sem a presença de Deus, ela vai apanhar. A igreja sem a presença de Deus, ela vai sofrer. O crente sem a presença de Deus vai ser um crente problemático. Um crente sem a presença de Deus vai viver sem propósito. Um crente sem a presença de Deus, querido, não vai conseguir ficar na igreja. Um crente sem a presença de Deus, ele vai ser um campo missionário. Ele nunca vai conseguir ser um missionário. Ela perdeu a presença. Acharam-me os guardas que rodeavam a cidade, espancaram-me, feriram, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Eu pergunto para você essa noite. Nós estamos numa conferência missionária, querido. As nações, elas não precisam de pão embolorado. As nações não precisam de vinho velho. As nações precisam de vinho novo, querido. Nem a nossa intercessão, ela tem poder sem a presença de Deus. Não vai passar do teto. Os demônios vão rir da nossa cara, querido. A igreja forte não é uma igreja que tem 100.000 pessoas. A igreja forte é aquela que entendeu o propósito de Deus. Uma igreja sem a presença de Deus, ela é fraca. Uma igreja sem a presença de Deus, ela vai rodar em círculo. Aonde você está, querido? Deus está nos chamando. Eu quero mostrar algo para vocês. Depois nós vamos orar. Aquele vídeo. Ok. A maioria dessas crianças, queridos, foram crianças que nasceram no deserto. Tem ali filho de feiticeiros, crianças órfãos. Muitos nunca conheceram seus pais. Não estou falando isso para te comover, querido. Existe um chamado de Deus para nós. Eu te mostrei na Bíblia. Jesus está batendo. Ele está perguntando: você quer sujar os pés comigo? Não estou falando que todos nós temos que ir para a África ou para... Como eu falei o primeiro dia aqui, queridos, missões se faz de duas formas. Alguém desce no poço e alguém segura a corda. Todos nós somos chamados. Se você não tem entendido isso, a sua visão precisa ser alinhada. Eu quero fazer algo no espírito aqui, querido. Você que... Rosana, eu parei no caminho. Não consigo nem adorar direito. Antes eu era tão apaixonado por Jesus, mas agora eu não consigo nem... Eu corro longe dos mendigos, das prostitutas. Eu acho que essas pessoas são a praga da sociedade. Tem crente que pensa assim. Eu não consigo amar as pessoas.
Minha visão está tão longe, eu sou uma pessoa crítica. Meu coração está gelado, está duro. Eu quero sujar os meus pés a partir de hoje. Eu quero fazer algo. Eu não quero ficar indiferente do que Deus está falando ou fazendo. Eu não quero perder a presença de Deus. Nós vamos começar a orar aqui na frente, querido. O pessoal vai ministrar um cântico. E você vai orar, não? E Deus ele vai começar a mover dentro de você, querido. Vergonha é ficar indiferente àquilo que Deus está falando. Quem sabe algumas coisas da égua de Faraó precisam ser quebradas na sua vida. Quem sabe a sua visão precisa ser alinhada. Quem sabe o jardim algum tempo não está sendo somente do amado. Você deixou coisas a ser semeadas nesse jardim. E nasceu e está te sufocando. Quero que você feche os seus olhos, querido. Se você conseguir adorar, orar de olho aberto, pode ficar, mas feche os olhos para você conseguir se concentrar melhor. Deus ele não quer palavras, ele quer lágrimas. Deus ele quer acender um fogo dentro de você, querido. Deus ele quer acender o fogo do seu coração. Isso, começa a falar com ele. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, aparar o caminho, anunciar tua salvação. Deixa a vida de Deus se acender sobre você. Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Você que está, querido, venha diante do altar de Deus agora. Venha diante do altar de Deus. Você que entendeu que você precisa sair da zona de conforto. Você que entendeu que você precisa sair da zona de conforto. Venha diante do altar de Deus. Rasgue seu coração diante dele. Diga a Deus, eu estou disposto a sujar os meus pés. Eu estou disposto a sujar os meus pés. Eu estou disposto a sujar os meus pés. Eu estou disposto a ser as suas mãos, os seus pés para tocar as ações, para tocar os perdidos. Você que sente no seu espírito que Deus está te chamando, ouça a voz dele. Abre, amada minha, abra a porta, que eu quero derramar minha sobre você. Eu quero derramar uma nova unção. Eu quero derramar uma nova unção sobre a sua vida. Venha diante do altar de Deus.